Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Amado irmão, amada irmã, celebramos hoje, neste segundo domingo do tempo da Páscoa, o domingo da Divina Misericórdia. Somos chamados a fixar o nosso olhar no coração misericordioso de nosso Deus que nos dá Cristo, que morre e ressuscita. Oferece-nos o que tem de mais precioso. Somos chamados a experimentar a força da divina misericórdia. Por isso, para compreendermos o Evangelho que nos é proclamado na liturgia deste dia, tomo das homilias de São Tomás de Vila Nova, o seu comentário, quando toma o capítulo 20 do Evangelho de João, versículo 28. Tomé, tocado por um raio da verdade, deu esse sublime grito: meu Senhor e meu Deus. Essa profissão de fé não podia soar mais fortemente. Nessa breve exclamação se encerra todo o conteúdo da fé. Maravilhosa perspicácia desse homem. Toca um homem e o chama Deus. Toca um e crê no outro. 1000 livros houvesse escrito e não teria prestado à igreja um tão grande serviço. Com clareza, fé e simplicidade se dirige a Cristo, chamando-o de Deus. Graças a ela foram outrora extirpadas da igreja as mais graves heresias. Pedro foi louvado por haver dito: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Com maior nitidez ainda, Tomé exclama: meu Senhor e meu Deus. Proclama numa simples exclamação as duas naturezas de Cristo. Creste porque me viste? O Senhor pergunta: bem-aventurados os que creram sem ter visto. Meu irmão, minha irmã, essa palavra nos traz grande consolação. Cada vez que dizemos ou exclamamos: felizes os olhos e feliz o tempo que tiveram a sorte de ver e contemplar tão grandes mistérios, estamos certos, pois o Senhor disse: felizes os olhos que veem o que vós estáis vendo. Mas ele disse também: bem-aventurados os que creram sem ter visto. Essas palavras trazem um consolo ainda maior. Maior é o mérito que indicam. A visão causa mais alegria. A fé, porém, confere honra mais alta. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por ver o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Amado e amada de Deus, é preciso abrir-se à misericórdia de Deus. Deus é misericordioso. A misericórdia de Deus se expressa plenamente na paixão, morte e ressurreição do Senhor para nos dar a vida. Somos desafiados a compreender a grandeza deste mistério de amor. O amor de Deus manifestado como misericórdia, para nos tirar do medo, como os discípulos estavam, ainda sem compreender o que tinha acontecido, viviam de portas fechadas por medo, do medo que paralisa, do medo que endurece o coração, do medo que não nos deixa enxergar o outro, sobretudo o outro que precisa também da nossa misericórdia, como misericordioso é para conosco o nosso Deus. É o Senhor que vem e diz: a paz esteja convosco. Mostra-lhes as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram por verem o Senhor. É só na medida em que vemos o Senhor e acompanhamos os seus passos
é que nossos corações se abrem e desamarram aquilo que nos impede de viver a força do seu amor. Chama-nos a participar da sua missão, ao dizer aos seus discípulos, depois de lhes dar a paz: como o Pai me enviou, também eu vos envio. Sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Celebrar a divina misericórdia é reconhecer que a nossa força vem da força de Deus pela ação do Espírito Santo em nós e no meio de nós. Dá-nos a força do Espírito para que sejamos servidores. E aí vem a força do testemunho de Tomé, que deve ser o nosso. Quando voltou, estava ausente. Contaram-lhe: vimos o Senhor. Ele não acreditou e foi soberbo: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. A soberba impede-nos de viver a misericórdia de Deus. O orgulho fecha as portas do nosso coração. O Senhor se mostra a ele, dizendo, 8 dias depois: põe o teu dedo aqui, olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. E só pode vir do nosso coração, meu irmão, minha irmã, o que veio do coração de Tomé: meu Senhor e meu Deus. Ecoe em nosso coração a sábia palavra que tomo dos sermões de Santo Agostinho, quando diz: minha palavra se dirige a vós, filhos recém-nascidos, pequeninos em Cristo, nova prole da igreja. O que vale não é mais ser judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos vós sois um só em Jesus Cristo. Agora caminhais pela fé, vivendo neste corpo mortal como peregrinos longe do Senhor. Mas o vosso caminho seguro é aquele mesmo para quem vos dirigis, Jesus Cristo, a misericórdia do Pai, que se fez homem por amor de nós. Pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com ele, revestidos de glória. Experimentemos a força desta misericórdia de Deus em nossos corações, para que nós sejamos misericordiosos e a nossa misericórdia se desdobre neste tempo de tantas dificuldades em solidariedade uns para com os outros, sobretudo para com os pobres. Supliquemos, unidos à amada Mãe Maria, esta graça, a graça de sermos misericordiosos e solidários. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre.
Amém.